1 Pedro, capítulo 1, dos versos 6 a 9. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, sejais, ou seja, necessário, que sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. E ainda em 1 Pedro, o capítulo 4, a partir do verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado para provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Capítulo 5, o verso 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor, a Ti entregamos a Tua palavra que foi lida agora. Te pedimos ao Teu Espírito que glorifique a nosso Senhor nesse tempo de meditação na palavra, na reflexão, na exortação, na consolação e na edificação. Suplicamos ao Espírito, ó Espírito, que assim glorifique o Filho de Deus e que Ele seja exaltado, pois a Ele pertence toda a glória, toda a exaltação, a Ele pertence todas as coisas. É por causa de Ti mesmo que nós nos ajuntamos nessa manhã. É por causa do Teu nome. É por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É por causa de Ti e é para Ti mesmo que nós estamos aqui com a palavra aberta. Fala conosco pelo ministério do Teu Espírito. Encontre caminho nos nossos corações. Revela um pouco mais, ó Senhor, da glória do nosso Senhor Jesus. Mostra a vontade do nosso Pai Celestial. Abra os nossos olhos, ó Espírito Santo. Revele aos nossos corações. Também revele aquilo que nós já participamos agora há pouco. A Tua mesa, o pão, o cálice. Abra os nossos olhos, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor, da nossa lentidão e da nossa falta de prontidão. Nos ajuda, ó Senhor, pela Tua palavra. E encontre mais uma vez um caminho
no meio do teu povo. A Ti é que nós levantamos esta oração e súplica, para que o Senhor assim edifique a Tua casa. É no nome do nosso Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, temos falado a respeito deste chamamento do Senhor, esse Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória. Nós precisamos tanto da ajuda do Espírito Santo para vermos a Tua glória, a glória dEle, a glória do nosso Senhor, a glória eterna. Nós contemplamos bastante a obra da Sua graça e contemplamos também bastante o Evangelho da graça. Mas nós precisamos, a igreja precisa, ver ou ter os olhos elevados àquilo que a Bíblia chama da sua glória. Porque pela sua graça nós fomos libertos da condenação do diabo. Nós fomos libertos pelo poder do sangue. O sangue, sim, que purifica a nossa consciência. Esta é a obra da graça do Senhor. Não somos mais condenados com o mundo. Esta é a obra da graça do Senhor. Mas o Deus que agiu de graça, que agiu de provisão, como o pão celestial que desceu do céu, um sangue derramado, Ele nos chama para a sua eterna glória. Então, irmãos, se a graça proveu libertação do pecado, da condenação e do mundo, vermos a glória do Senhor, ela trará libertação da nossa vida egocêntrica. Porque para ver a glória do Senhor, é necessário tirar os olhos de nós mesmos, tirar os olhos da terra e elevar nossos olhos aos céus. Porque o nosso Senhor Jesus está entronizado. Ele foi glorificado. Quando Ele veio em carne, Ele revelou sua graça, seu amor, sua bondade e fez a sua obra. Mas agora Ele está no trono, porque Ele consumou a obra pela qual Deus o Pai o enviou. Ele consumou sua obra. E nós somos prova disso, dessa consumação, da vitória que nós temos em Cristo Jesus, como foi entoado, não é? Ele venceu todas as coisas, Ele é o vencedor, mas Ele está no trono da sua glória. Então, quando nós, com a ajuda do Senhor, pelo ministério do próprio Espírito Santo que nos foi dado, nós devemos, então, elevar nossos olhos para o lugar onde Cristo está. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está. Pensai nas coisas lá do alto. Na medida que isso vai acontecendo progressivamente, queridos irmãos, nós vamos tirando, então, a nossa atenção das nossas coisas, dos nossos sofrimentos, das nossas mazelas, não é? Então, quanto mais isso acontece, mais libertos somos da nossa vida. Seja qual for a esfera da vida, nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nossa vida com os irmãos. Quando nós ficamos focados apenas naquilo que Cristo proveu para nós, observe que os nossos olhos ainda estão envolvidos com as coisas da terra. E ficamos circulando em torno das nossas coisinhas. E olhamos para o Senhor, vemos a beleza da sua obra, do que Ele fez, mas os nossos olhos permanecem em torno de nós. De tudo aquilo que passamos, sofremos, não é? E não saímos desse círculo um tanto vicioso. Ficamos circulando em volta da nossa vida egocêntrica, mesmo como cristão. Então, quando nossos olhos são transportados para o céu, automaticamente, não tem como, se os nossos olhos vão sendo transportados para o trono, para os céus, para a glória de Cristo, então, aos poucos, nós estamos tirando os nossos olhos da terra, os nossos olhos da nossa vida. Porque não há como olharmos para nós e olharmos para a glória, para o trono. Ou olhamos para nós, ou olhamos para a glória.
Então guarde isso, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Então a glória fala dessa libertação da vida egoísta, da vida egocêntrica, do individualismo. E com a ajuda do Senhor nós vamos ver rapidamente, resumidamente, isso de maneira mais clara no livro de Êxodo, como nós falamos. E encontramos nisso a vontade de Deus e o propósito de Deus pelo qual Ele nos chamou. Esse é o motivo pelo qual Ele nos justificou. Então todos esses versos lidos aqui de Pedro mostram esse foco. O Senhor nos chamou para sermos participantes, não apenas da sua graça, porque isso nós já somos, mas para sermos participantes da sua glória. Para isso, então, há esse período e esse tempo que nós estamos aqui, como peregrinos, assim como aquela jornada daquele povo de Israel que peregrinou em terra no deserto, aliás, peregrinou no deserto por um tempo. Então, a peregrinação fala de uma jornada espiritual. Uma jornada que temos, então, até aquele dia. Então nós vemos aí que Pedro compreende muito bem essa questão do fogo, da ação do Espírito Santo sobre nossas vidas, dos sofrimentos, né, que o Espírito Santo, por intermédio da palavra, produz em nós, para que a glória do Senhor, então, seja manifesto em nós, como nós vimos reunião passada, Romanos capítulo 8, né? Então, nada se compara à glória que está por vir. Os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar. São as palavras de Paulo em Romanos capítulo 8. Não é nem mesmo que não se compara. Na perspectiva de Paulo, não se compara. A ideia é que não compara, né, sofrimentos, tribulações, com a glória que está por vir a ser revelada em nós. A glória que está por vir a ser revelada na igreja. Então nós vimos isso, reunião passada, falamos um pouco da glória de Deus, temos falado da glória de Cristo, temos falado da glória, baseado nesse texto aqui de 1 Pedro capítulo 4, a glória do Espírito Santo, que é pouco lembrado. O Espírito Santo possui uma glória, que é pouco lembrado, pouco estudado, né? Só que sem a revelação da glória do próprio Espírito Santo, nós temos pouca luz e revelação a respeito da glória da igreja. Nós temos 4 coisas aí, né? Coisas com C maiúsculo, 4 elementos, se você quiser chamar assim. Glória de Deus, glória de Cristo, glória do Espírito Santo, glória da igreja. Então, o verso 12 aí de 1 Pedro, nós já citamos ele em reunião passada. Vamos só passar por ele rapidamente para seguirmos então da onde paramos. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Porque essa é a obra, então, de Deus. É o ministério do Espírito Santo por meio da palavra, julgando nossas vidas por intermédio do fogo, provando aquilo que nós temos no nosso interior. Nós já temos a natureza divina, porque o ouro, na Bíblia, fala do quê? Da natureza divina. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. Temos a natureza divina. Temos a natureza humana, mas temos dentro de nós a natureza divina. É as mesmas palavras de Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 4. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Vaso de barro, nossa natureza, o que somos. Mas a natureza divina, um tesouro dentro de nós, ouro. Agora, pelo trabalho do Senhor, pelo trabalho do Espírito Santo e pela palavra de Deus, pela circunstância, pelas coisas, muitas vezes pela tribulação, pela perca, o Senhor vai produzindo, então, purificando este ouro, como nós vimos ali logo no começo, no capítulo 1, se você voltar ali. Veja como esses versos que foram lidos correlacionam
né, com relação a esse assunto. Então, entre graça e glória, nós temos este caminho. Então, irmãos, não estranhem as provisões ou os arranjos que o Senhor faz nas nossas vidas com este propósito. Então, não estranhem aquilo que Ele faz, muitas vezes por meio de circunstâncias. Ele faz os seus arranjos, e especialmente por meio da palavra. Então, queridos irmãos, não estranhem quando a palavra de Deus nos confronta, ou ela confronta então o nosso ser. Não deveria ser de estranheza. Nós não deveríamos nos desviar quando nós estamos em comunhão com a palavra, seja num tempo coletivo, seja no tempo individual, e muitas vezes a palavra ela vai nos confrontar. Agora, não estranhe este confronto da palavra de Deus com relação às nossas vidas, porque deveria ser aceita por nós da maneira mais natural possível. Não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós. Com que finalidade? Provar-nos, não é? Tornar o ouro mais puro ainda, mais refinado. Essa é a ideia, para que de fato sejamos a expressão da glória de Cristo. Esse é o motivo, essa é a finalidade, então, para que a glória seja vista, seja conhecida no meio da igreja. Então, o verso 6 aí, nisto exultais, motivo de alegria, quando nós compreendemos a obra que Deus está realizando na igreja, a obra que Deus está realizando em nós, por mais que em muitas vezes e em muitas circunstâncias, nós até questionamos o nosso Deus. Por que isso? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor tirou isso? Irmãos, são arranjos de Deus para nós. Então, que o Senhor nos ajude a não murmurar contra Deus. Muitas vezes, até Ele nos leva à depressão. Para que, de alguma forma, haja uma desistência de nós mesmos. E Ele possa, então, operar livremente em nós. Enquanto nós relutamos, então o Espírito Santo caminha a passos muito lentos em nossas vidas. Então, nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E aí o Para vai indicar o motivo maior. E por isso que Romanos 8 está diretamente ligado a essas palavras. O que não deve ser comparado, não é? Os sofrimentos não devem ser comparados, as provações, as privações não se comparam com a glória que está por vir. E sabemos que toda a criação aguarda a glória ou a revelação da glória dos filhos de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor faça ver esta grandiosa obra de salvação. Como o texto vai terminar aí o versículo 9. Então, seguindo aí, para que o valor da vossa fé, aquilo que já temos por intermédio de Cristo, a fé que de alguma forma nos foi dada por intermédio de Cristo, a fé que Paulo vai dizer aos Gálatas que estava vindo, e graças ao Senhor essa fé chegou até nós, a fé que estava por vir, a nossa fé, a fé que temos. Mas, irmãos, quão fraca é a nossa fé, né? Então, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmada, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde ou resulta, é a palavra aí, resulta em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Você está vendo o que as privações e as provações produzem? Você vê que a expressão mesmo de louvor, ela é uma manifestação da obra do Espírito Santo pela palavra dentro dos nossos corações. Então, a ideia é que quanto mais prensado, mais louvor e adoração. Foi assim com a vida do nosso Senhor Jesus. Quanto mais ele era prensado,
E realmente estando ali naquele lugar de prensa, chamado Getsêmani, quanto mais prensado, mais um louvor subia ao seu Pai Celestial. Mais adoração subia ao Pai Celestial. Porque, irmãos, é exatamente isso a ideia do sacrifício, o holocausto, sendo oferecido a Deus como aroma suave e agradável. O sacrifício do Senhor Jesus, que foi, quando Ele esteve na terra, Ele foi privado, Ele foi injustiçado, Ele foi humilhado. Nós podemos olhar sem dúvida para o capítulo 5 ali de Pedro, o verso 10, que aquelas palavras mostram também como foi a vida do Senhor Jesus, né? O Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à eterna glória. É claro que está falando de nós, mas essa também foi a vida do Senhor Jesus. Aquele que desceu do seu trono, aquele que se humilhou, não havia lugar para ele teve que nascer numa manjedoura, porque todas as hospedarias estavam cheias. Então ali começou a sua vida de humilhação, de sofrimento, de perca, de rejeição, de abandono dos seus familiares, da sua casa, daqueles que eram seus, e por aí vai. Até chegar então o ápice da humilhação, a morte e a morte de cruz. Ele não era maldito, mas ele foi crucificado como maldito. As injúrias, foi assim a vida do Senhor Jesus. Mas, irmãos, quanto mais isso ocorria, mais um aroma agradável subia ao coração do seu Pai Celestial. Este é o meu Filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Este é o perfume que subiu aos céus. Agora o Espírito Santo está querendo produzir em nós, na igreja, o mesmo perfume. Porque nós somos para com Deus, queridos irmãos, o bom perfume de Cristo. A igreja é para com Deus o bom perfume de Cristo. Depois dela passar por um tempo de sofrimento, de angústia, de privações, de injustiça, né? Então, quanto mais isso vai ocorrendo, mais este aroma de Cristo vai subindo diante do Pai como oferta de holocausto, onde tudo nas nossas vidas é queimado e oferecido para o nosso Pai Celestial. Consagração. Consagração. Assim foi a vida do Senhor Jesus. Então lá estava ele naquele Getsêmani, naquele lugar de prensa. E ali então o Pai estava recebendo o louvor do Senhor Jesus. Contanto faça totalmente a tua vontade, mesmo em face à morte. Esse é o sofrimento que Pedro está falando aqui, que deve ser para nós motivo de alegria, padecer, sofrer pelo nome de Jesus. Não é padecer, sofrer pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Sofrer e padecer pelo nome do Senhor Jesus. Ser muitas vezes injustiçado, injuriado, perder muitas vezes coisas, pessoas e laços de afetos por causa do amor nosso para com o Senhor. Então nossa fé vai sendo provada, assim como o fogo prova o ouro. Então em louvor, glória, honra, o verso 7, na revelação de Jesus Cristo, a quem, e observe, queridos irmãos, como esse versículo fala diretamente a nós. Diretamente. Pedro, queridos irmãos, Pedro, que escreve essa epístola, ele viu o Senhor face a face. É claro que Pedro está escrevendo para quem? Para aqueles que não viram. E é para nós. Porque Pedro vai enfatizar algo aqui tão simples, mas tão importante. A fé em Cristo
Jesus. Sabe por que nós não vemos a glória? E sabe por que não conseguimos ver o caminho para a glória? Porque não cremos. Por causa da nossa incredulidade. Pedro estava com o Senhor. Pedro viu o Senhor. Esse versículo é muito específico. A quem, não havendo visto, a mais. Lembra quando o Senhor falou para Natanael, que então viu o Senhor, né, porque o Senhor disse que havia visto Natanael debaixo daquela figueira. Então Natanael reconheceu que ele era de fato o Senhor. E o Senhor falou para ele, porque você viu e creu? O Senhor na verdade vai dizer, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E o Senhor realizaria obras maiores ainda do que estas. Naqueles, irmãos, somos nós, a igreja do Senhor. Ele realizaria coisas infinitamente maiores do que aquelas que Ele fez por intermédio dos seus discípulos e apóstolos. Nós que não vimos, mas que amamos e que buscamos agarrar com toda a nossa fé. E quanto mais as provas sobrevêm nas nossas vidas, mais a nossa fé é pura. Cremos naquilo que não vemos, mas amamos. Queridos irmãos, esse é um grande peso de testemunho para o mundo. Daqueles que não abrem mão dessa fé. Daqueles que não abrem mão da vida que receberam. Para que o valor da vossa fé. Então Pedro vai dizer, nesse verso 8, aliás, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, sim, porque existe uma grande expectativa de vermos o Senhor como Ele é, mas ainda não. E queridos irmãos, o que nós fazemos neste ainda não? Está vendo como precisamos ter os nossos olhos elevados para a vontade e o propósito eterno de Deus? Entre a graça e a glória, nós estamos nesse e ainda não. Com expectativa de vermos o nosso Senhor, sim, mas ainda não o vemos como Ele é. Mas podemos ver e amar por intermédio da palavra de Deus, contemplar pela palavra de Deus. Contemplar sua face por meio da comunhão uns com os outros. Por enquanto, ainda não. Então, por um breve tempo, por que breve tempo? E muitas vezes nós olhamos para a nossa jornada, né, cristã e achamos que passou já muito tempo. Não é? Quanto tempo já se passou, Senhor? E o Senhor não retorna. Mas, irmãos, esse é realmente um breve tempo. Porque o que é o tempo presente diante de uma vida e vida eterna? Então é um pequeno tempo, um breve tempo, um tempo de passagem diante de uma glória e de uma vida e vida eterna. Se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Se padecemos com Ele venceremos. Então, seguindo o texto aí, o qual não vendo agora, mas crendo, veja essa palavra aí, crendo, exultai com alegria, indivisível ou incomparável. As mesmas palavras de Paulo. O que se compara? Na verdade, nada se compara, indivisível. Exultais com alegria incomparável. Queridos irmãos, e não é. Ainda que a nossa alegria, nesse sentido, poderia ser mais firmada, na verdade, da palavra de Deus, mas olhando para a nossa alegria que temos, esta que nos foi dada por intermédio de Cristo, e olhando para a alegria, entre aspas, que o mundo tem ou busca, e não tem fim, uma busca incessante por um gozo que não vem, ou por uma alegria que vem e passa.
a nossa alegria, ela é incomparável. Porque é uma alegria que está dentro de nós. Não é uma alegria momentânea. Não é uma alegria em coisas, em pessoas. É uma alegria que nos foi dada. A alegria que temos em Cristo Jesus. Nessa beleza da sua obra, da sua graça. E nessa beleza da sua glória. Na riqueza da sua graça. Mas na riqueza da sua glória. Nós estamos aqui para sermos louvor da sua graça, mas sermos louvor da sua glória. Então, alegria indivisível, incomparável e cheia de glória. E cheia de glória. Agora, olha o verso 9. Então, um verso muito importante e significativo. E com a ajuda do Senhor, vamos buscar compreender, talvez, o sentido dessa salvação mencionada aí. Obtendo o fim, está vendo que a narrativa, no mínimo aí do verso 6 até o verso 9, descreve um progresso, certo? E não um fim, mas um progresso no presente século. Porque o Deus de toda graça nos chamou, você tem um caminho aí, certo? O Deus de toda graça nos chamou para a sua eterna glória, caminho. Então, quando Pedro coloca o verso 9 aí, obtendo o fim da vossa fé, está vendo? Porque no verso 7 ele falou, para que o valor da vossa fé, não é? Então, uma fé frágil, uma fé fraca, uma fé que não está ainda fundamentada, firmada, mas obtendo o fim da vossa fé. Até mesmo porque nós não temos entre nós e na igreja unidade da fé. Nós temos unidade do Espírito, mas nós não temos ainda unidade da fé. Então nossa fé está sendo desenvolvida, provada, como falamos. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. E agora? Salvação das vossas almas. Hebreus vai falar que como que nós vamos escapar se nós negligenciarmos esta que estamos partilhando, tão grande salvação. Então, o que é salvação? Essa palavra. Salvação vai desde a obra da graça até a obra da glória, ou do trono, ou da entronização. A grande salvação vai da obra de Deus em nosso espírito até a glorificação dos nossos corpos. No presente século, salvação das nossas almas, porque nossas almas estão num progresso e num processo de regeneração, que inclui então nossa mente, nossa vontade, nossos sentimentos, não é? E o quanto, queridos irmãos, nossa mente vagueia, nossos sentimentos oscilam, não é? Não é assim muitas vezes? Porque nós estamos em um processo e progresso de salvação. Da libertação da nossa vida egocêntrica, almas, nossas almas. Então esse é o poder transformador daquilo que a Bíblia também chama de evangelho. A dimensão, a grandeza do evangelho. Se nós não conseguimos ver com a ajuda do Senhor e enxergar a grandeza do evangelho, nós também teremos dificuldade de ver o tamanho da obra de salvação que Ele está realizando. Ela é na mesma proporção e no tamanho daquilo que a Bíblia chama de evangelho. Então, desenvolvendo a ideia aí, né? A salvação das vossas almas. Observe no verso 17 do capítulo 4. Capítulo 4, verso 17. Está assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, então está falando desse mesmo
julgamento sobre a casa de Deus, que o Senhor nos prova. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem? Então, veja esse termo aqui. Eu vou tomar um tempo ainda para mostrar essa expressão de outra maneira. Obedece ao Evangelho de Deus. Eu quero colocar essas duas palavras juntas. A tão grande salvação, mencionada ali no livro de Hebreus, e nós sabemos que a base do livro de Hebreus é a jornada daquele povo lá em Êxodo, desde a saída do Egito até a Canaã celestial, que fala das riquezas insondáveis de Cristo Jesus, Canaã celestial ou espiritual. E dentro desse espaço você tem a jornada ou a peregrinação no deserto, certo? Você tem todo esse tempo aí. E aqui nós temos então o Evangelho de Deus. Então a pergunta é, o que é o Evangelho para nós? O que é o Evangelho para a igreja nos dias de hoje? Então, para entendermos isso, eu quero buscar alguns versos rapidamente, para os irmãos perceberem a beleza e a grandeza do significado do Evangelho. Já de início, nós podemos antecipar assim, porque muitas vezes, quando falamos do Evangelho, nós pensamos rapidamente no quê? No Evangelho da graça. Ou então nós resumimos o Evangelho a Mateus, Marcos, Lucas e João. Então o que é o Evangelho? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou então resumimos o Evangelho nas boas novas. Sim, o Evangelho é tudo isso. Mas irmãos, o Evangelho não é só isso. O Evangelho é anúncio de boas novas? O Evangelho é anúncio de salvação? Sim, ele é tudo isso. Ele é o anúncio de boas novas, ele é o anúncio de salvação. Mas observe que quando nós paramos aí, nosso entendimento a respeito do Evangelho é raso. E os irmãos podem observar que as nossas vidas também são rasas. E nós não saímos desse círculo egocêntrico das nossas vidas. Porque ficamos centrados apenas naquilo que o Evangelho proporcionou para mim e para você. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. E eu queria que os irmãos observassem isso. Assim como a salvação é muito mais do que libertação do fogo eterno. Mas sim a libertação da vida egocêntrica. Olha um texto comigo em Efésios. Esse texto já foi lembrado. Mas vamos olhar esse progresso, aí, essas duas coisas, de uma outra forma. Olha lá no capítulo 5 da carta aos Efésios. O verso 25. Efésios capítulo 5, verso 25. Está assim: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, obra da graça. Qual foi o motivo pelo qual Cristo nos amou? Se nós olharmos para o homem, nenhum, não é? Então deve haver um motivo maior para que Cristo nos amasse. O fato que Cristo amou, e observe que o texto enfatiza aqui o coletivo, nem mesmo o indivíduo. Esse aspecto já é um grande, ou deveria ser um grande tratamento nas nossas vidas. Porque o Senhor vai encontrar a sua glória, não é no indivíduo. Então, só nesse ponto nós já nos sentimos desconfortáveis. Não é que o Senhor vai tomar um membro e fará dele, do membro, sua glória. O Senhor não faz de um membro do corpo de Cristo, menina dos seus olhos. Menina dos seus olhos é um termo para o povo de Deus. Não usurpe aquilo que pertence ao povo e à igreja. Ele vai encontrar sua glória na igreja. Ele vai encontrar sua glória, de acordo com esse texto que nós estamos lendo,
em sua noiva. Noiva, eu sei que eu já disse isso mais de uma vez. Noiva, corpo de Cristo, igreja do Senhor, casa de Deus, edifício de Deus. Todos esses termos são coletivos. E você sempre vai encontrar a glória associada ao coletivo, e não ao indivíduo. Sim, o indivíduo está sendo transformado na revelação da glória de Jesus Cristo, para que Deus obtenha na sua casa sua glória. Então, o texto está falando disso, mas ele está falando de graça. Cristo amou a igreja. E o que ele fez por meio da sua graça? E a si mesmo se entregou por ela. Então, seu amor, sua graça, sua bondade, não é? Agora, com que finalidade ele fez isso? Então, nós temos o aspecto da glória. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Agora veja aí novamente, então, o propósito pelo qual ele nos amou. O propósito para o qual, ou porquê ele agiu com graça, né? Para apresentar a si mesmo, a ele mesmo, igreja. Então aqui você tem a expressão, igreja gloriosa. E é isso que ele está fazendo. Então você tem a ação da graça e você tem a glória, né? Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Agora abra comigo, então, nos termos que eu vou buscar na palavra a respeito do Evangelho. Abra comigo em Atos, vamos começar por aí. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, vamos buscar alguns, não todos, não é? Talvez aí os principais a respeito do que é o Evangelho de Deus, como Pedro registra ali. O Evangelho de Deus. Mas o Evangelho não é o Evangelho de Jesus? O Evangelho é o Evangelho de Deus? Irmão, só esse termo que Pedro utiliza ali já deveria servir de despertamento. Não é? Por que o Evangelho, Deus tem um Evangelho? Mas não é Jesus a própria pessoa do Evangelho? Sim, mas Deus tem um Evangelho. E esse Evangelho de Deus, ele manifestou na pessoa de Jesus. Mas o que manifestou ali é o Evangelho de Deus. Certo? Por quê? Isso nos remete ao coração de Deus. Irmãos, se não há explicação em nós, o motivo pelo qual Deus nos amou por intermédio de Cristo, então tem que haver uma explicação maior. Tem que haver um motivo maior, tá certo? Eu acho que a cristandade, o cristão de modo geral, ele é unânime em reconhecer que não há motivo em nós para que Deus nos amasse, tá certo? Ou tem alguém que pensa diferente? Eu acho que não. Se realmente nós somos cristãos e deparamos com a nossa história de vida e realmente não encontramos motivo, certo? Mas, irmãos, isso não é uma resposta. Porque o Senhor Jesus desceu do céu. Deus enviou seu Filho. Bom, se não tem motivo, então Deus não enviaria. E Jesus não viria. Talvez o Filho único olharia para o seu pai e falaria: pai, não tem motivo para eu descer. Tá certo? Tem lógica isso? Faz sentido no seu coração, na sua mente? Busque primeiro esse pensamento. Se faz sentido, então nós temos que fazer outra coisa. Buscar o motivo. Tá certo? Sim ou não? Estou tentando ajudar os irmãos na questão mental mesmo, no pensamento, na lógica, no sentido. Se não tem motivo para vir, por que Jesus veio? Então ele não veio por causa de você. Nós fomos o beneficiado, mas ele não veio por causa de você.
Nós acabamos de entrar em concordância aqui, que não há motivo nenhum para o Senhor ter nos amado. Mas mesmo assim Ele veio. E Ele veio baseado em um motivo. E o motivo é o Evangelho de Deus. É o Evangelho que estava guardado em silêncio lá, nos tempos eternos. Que Ele não dependeu de você, de mim, de ninguém. Ele dependeu do que Deus tinha no seu plano eterno. E isso, queridos irmãos, precisa governar nossas vidas. Porque isso vai tirar nossas vidas do trono, do centro das nossas próprias vidas. Ele veio por um motivo maior. E o motivo é o Evangelho de Deus. Jesus veio para cumprir a vontade que estava no Evangelho de Deus. Por isso que Ele veio. E graciosamente Ele nos amou. Porque Ele compreendeu que dentro do Evangelho de Deus incluía as nossas vidas. Dentro do plano eterno de Deus, a igreja estava lá. Compreende, irmãos? Lá estava a vontade de Deus. Por isso Ele desceu. Por isso que quando Ele teve que ouvir do seu Pai Celestial, lá no Getsêmani, que teria que ser cumprida a vontade do seu Pai, a vontade de Deus, Ele o fez. Ele o fez. Então esse é o motivo. O motivo, o Evangelho de Deus. É a partir do Evangelho de Deus, queridos irmãos, que nós vamos compreender o Evangelho da graça. O Evangelho da graça. Então, olha essa outra expressão aí em Atos capítulo 20. Verso 24. Paulo, então, estava ali com aqueles presbíteros, ali na igreja em Éfeso, ministrando a esses irmãos, aos presbíteros, anunciando todo o desígnio de Deus, como nós encontramos aí no verso 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio. Sabe qual a ideia aqui? Jamais deixei, porque ele está falando de anúncio, não é? Jamais deixei de vos anunciar todo o Evangelho de Deus. Não partes, mas todo o Evangelho de Deus. Paulo não anunciou partes fragmentadas do Evangelho. Ele lançou aos irmãos o conjunto, o todo o desígnio do coração de Deus foi anunciado por Paulo. E a expressão que nós queremos aqui está no verso 24. Então, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Que verso, né? Nós olhamos para isso e falamos assim, como que Paulo conseguiu essa façanha? Sim, porque ele compreendeu tudo isso que estamos falando. Então, nós já temos um resultado. Paulo foi descentralizado dele mesmo. Né? O seu trono, chamado ego, foi destronado. Então, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar. Agora veja o termo aí. Um segundo termo já, porque nós já vimos um ali em Pedro. Evangelho de Deus. Então nós temos que unir todos esses termos. Aqui nós temos agora, para testemunhar o quê? O Evangelho. Observe aí que interessante. O Evangelho da graça. Paulo poderia falar assim, mas ele não encerra assim. O Evangelho da graça de Deus. Viu? Por causa do Evangelho de Deus. Vamos para um outro termo, vamos ser mais rápido por causa do tempo. Abre em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Um outro termo. 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler aí do verso 1 até o verso 4. Pelo que tendo
este ministério, o ministério do Espírito Santo, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Qual é a chave? No texto anterior ali de Atos, nós vemos esse espanto com relação a Paulo, que ele não considerava a sua vida preciosa para si mesmo, em nada, não é? Aqui nós temos uma outra chave importante. Mas qual é a relação aqui? Lá era o Evangelho de Deus, né? O Evangelho da graça de Deus. Aqui a relação é com o Evangelho da glória. Observe o que ele vai dizer aqui, agora com relação à palavra. Observe aí, o verso 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam. Então veja como que Paulo vivia com relação, agora, à palavra de Deus. Não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. A pergunta é, por que Paulo, por que ele conseguia não adulterar a palavra de Deus? Porque em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Porque ele compreende que o Evangelho é o Evangelho de Deus. E que Cristo veio por um motivo maior. É por isso que ele entende que ele não podia adulterar a palavra de Deus por causa da visão que ele recebeu do Evangelho de Deus. Isso deu condição para Paulo não negociar a palavra de Deus. Porque não fui desobediente à visão celestial que recebi do Senhor. Então ele não só não considerava a vida preciosa, porque ele entendeu da onde provinha o Evangelho. E ele não adulterava a palavra de Deus, porque ele não negociava a visão espiritual de Deus. Então ele não modificava a palavra de Deus, mesmo em face à circunstância. Porque a questão de adulterar a palavra de Deus, irmãos, hoje é muito presente. Então nós trocamos a palavra de Deus por filosofia. Nós trocamos a palavra de Deus por coisas das nossas vidas, né? Então a palavra fala não e nós falamos sim. A palavra fala para nós andarmos no Espírito, mas nós optamos por andar na carne. E especialmente naquelas coisas que a palavra confronta as nossas vidas. Não me refiro a estudos teológicos, que são cheios de divergências. E que precisamos, muitas vezes, da ajuda, muito, né, do Espírito Santo para ter uma saudável interpretação de assuntos, tá certo? Mas, irmãos, vamos ser sinceros diante de Deus. Nas questões de vida cristã e vida com o Senhor, nós não precisamos. Vamos ser sinceros. Na nossa meditação da palavra, vamos praticar aquilo que Paulo ensina nessa carta mesmo, não é? Nos apresentar diante de Deus com sinceridade. Nós lembramos isso junto com os homens ontem. Com santidade e sinceridade é que nós falamos na presença de Deus. Irmãos, nós não precisamos de um teólogo, de uma escola. Na realidade, queridos irmãos, nós nessas coisas que diz respeito à vida cristã, ao caráter de Deus, ser transformado em nós, não precisamos muitas vezes nem que esteja alguém aqui na frente ensinando. Se você abre sua Bíblia, o que está escrito, da maneira que está escrito, não precisa de nenhuma interpretação, queridos irmãos. Não é. E é nessa hora que a palavra vem arguir o nosso coração. Seja no nosso caráter, no proceder, nos nossos pensamentos, nas nossas buscas. Precisa alguém ministrar para nós identificarmos isso na palavra? Não precisa. Precisa de 5, 6 anos de seminário? Não precisa. Então é nessa hora, queridos irmãos, que nós adulteramos a palavra de Deus.
que nós nos esquivamos do confronto do próprio Deus, não de homens. No capítulo 2, 17 Paulo vai falar disso. É diante de Deus, em santidade e sinceridade, na presença de Deus é que falamos. Se isso é para os servos, é para cada um de nós. É na presença de Deus, diante de Deus, quando estamos com a palavra aberta, é que nós temos que falar a Ele com sinceridade, de coração. Na presença de Deus. Depende dele, queridos irmãos, não depende de homens, não depende do irmão ao seu lado, daquele que fala, depende da nossa sinceridade diante de Deus, daquele que fala. Depende dele aprovar ou não. E não de uma cobrança à parte de Deus. Sinceridade faz parte da vida de santidade, de vida santa. O que é viver em santidade? É a prática de sinceridade na presença de Deus com a palavra aberta. Esse é o ministério do Espírito. E para isso, realmente, queridos irmãos, não precisamos de nenhuma teologia. Muito menos da introdução de filosofia e de psicologia. Precisamos de uma psicologia para entender que muitas vezes o nosso caráter está aquém do caráter de Cristo. Não precisamos. Então, Paulo não adulterava, ele não andava dessa forma, adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência, por isso que ele fala da consciência, aí, a todo homem. Veja, a todo homem, de que maneira? Na presença de Deus. Na presença de Deus. É assim que Paulo tinha sua consciência, ou é assim que ele mantinha sua consciência pura. Diante da palavra de Deus, na presença de Deus, não adulterando a palavra. Então observe que a relação aqui, queridos irmãos, não é só aqueles que estão à frente, sim, que possuem grande responsabilidade. Paulo está falando dele, né? Dele que anunciava o Evangelho de Deus, tudo isso tem que ser levado em conta. Paulo compreendeu que o Evangelho é o Evangelho de Deus, que vem do trono. E que Deus agiu de graça com esse Evangelho. E fez de Paulo um servidor, a palavra ministro aí. Um servidor do Evangelho de Deus. É por isso que ele vai dizer, ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo está dizendo, ai de mim se eu remover partes do Evangelho. Se eu lançar sobre vocês peças, faces do Evangelho. Ai de mim se eu remover algo do propósito, da visão celestial que ele recebeu. Ele anunciou todo o desígnio de Deus. Sabe de que maneira? De casa em casa. Na oportunidade dele ministrar o propósito de Deus com um irmão. E não só no púlpito. De casa em casa. E também publicamente, na exposição. Seguindo o texto. Então, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, agora observe aqui, mas se o nosso Evangelho, você viu como que esse Evangelho de Deus consumiu e consome a vida de Paulo? Você está vendo como a visão celestial passou a ser aquilo que governava todas as coisas? Nosso Evangelho. Ainda está encoberto? É para os que se perde que está encoberto. Agora veja a obra do diabo. E é muito significativo, queridos irmãos. Porque nós podemos pensar que a obra do diabo seria impedir apenas o aspecto de salvação. Mas a obra do diabo, ela aparece aqui para que nós não venhamos ver a glória do Senhor.
Esta é a obra que o diabo realiza hoje, tentando produzir nos nossos corações incredulidade, visto que não puderam entrar por causa da incredulidade. Lembra que Pedro está falando? Nós o amamos, não vimos, mas o amamos, porque cremos. Mas se nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Agora veja, nos quais, irmãos, e esse versículo não é para o mundo. Esse versículo é para nós. Não ligue, não associe a palavra incredulidade somente ao mundo. Ela tem relação com o mundo incrédulo, mas ela tem relação com os nossos corações de incredulidade. Qual foi, já lembramos também, qual foi a advertência do Senhor, depois que Ele apareceu já ressurreto para os discípulos? Ele fez uma advertência primeiramente para Tomé, pedindo que Tomé tocasse. Ele repreende Tomé por causa da sua incredulidade, ou falta de fé, é a mesma coisa. Marcos 16. Só que você vai ver que Ele repreende também os discípulos, porque os discípulos também não estavam crendo. E Ele vai repreender os discípulos por causa da incredulidade. Então, irmãos, o diabo tem feito de tudo, para impedir que nossos olhos vejam a glória do Senhor Jesus no seu trono. Porque ele sabe que quando nós conseguirmos, pela ajuda da palavra e pelo ministério do Espírito Santo, ver claramente o lugar em que o Senhor está, nós seremos libertos da nossa vida egoísta. E essa é a derrota e o fim do diabo. Porque quando então a glória do Senhor se manifestar nos santos, haverá um brado. E o brado é: tragada foi a morte pela vitória. Na medida que nós vamos vendo a glória de Cristo, no lugar onde Ele está, o diabo sabe que é o fim dele eternamente. Uma vitória já foi decretada pelo Deus da graça. Ele já venceu o mundo, o diabo. Mas isso vai ser consumado por meio da igreja. Quando os nossos olhos vão sendo abertos para ver o trono. Olhai para o alto, Isaías, e sede salvo. Né? Porque olhai para o alto e sedes salvo. Porque ele está falando dessa tão grande salvação. Então, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que lhe não resplandeça. Agora veja o termo aí. A luz do evangelho do quê? Da glória de Cristo. Aqui não é o evangelho da graça de Deus. O evangelho da glória de Cristo. Então é muito claro que o texto se refere à iluminação de Cristo no seu trono, o qual é a imagem de Deus. Por isso que nós temos o verso 6 aí que já foi considerado. Por quê? Então faça a sua relação, né? O porquê já está dizendo. Então Deus desse século tenta cegar a luz aí desse evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque quem determinou isso? Porque Deus que disse: de trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, novamente, para a iluminação do conhecimento do quê? Da glória de Deus na face de Cristo. Então, mais um termo aí, importantíssimo, que vai compondo esse assunto do Evangelho. Abre em Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9.
Vamos passar rápido por esse, apenas para os irmãos verem o termo aí, Mateus capítulo 9, verso 35. Então já vimos o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho da glória de Cristo. Agora veja o verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e fazendo o quê? Pregando o Evangelho do quê? Do reino. Deveria estar pregando o Evangelho dele mesmo, né? O Evangelho das boas novas. Mas não. Jesus anunciava o Evangelho do reino. Mais um termo. Então o Evangelho é muito mais do que Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito mais do que o Evangelho das boas novas. Muito mais do que o Evangelho da graça de Deus, que já é grandioso demais. E o Evangelho da glória de Cristo. Mas o Evangelho é o assunto, queridos irmãos, do reino. Você sabe o que significa? O Evangelho é o assunto que vai perdurar. Sabe o quê? Toda a eternidade. Porque reino fala do reino eterno, do reino de Cristo, do reino de Deus. O Evangelho do reino, um assunto que vai perdurar toda a eternidade. E um outro termo, e o último, e vamos ficar só com estes, porque o tempo já se acabou, está na carta aos Efésios. E aí, na verdade, se completa o assunto do Evangelho. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá no capítulo 6, Efésios capítulo 6, e um último termo, então, relacionado ao Evangelho. Vamos ler o verso 18 e 19. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O verso 19, então. E também por mim, para que me seja dada ao abrir a minha boca. Então, ele está falando de anúncio, tá certo? Ao abrir a minha boca, a palavra, para com intrepidez, fazer conhecido. Qual é a expressão que você tem aí? Conhecido o quê? O mistério do Evangelho. Que lindo, né? Que conjunto e que grandeza do assunto Evangelho. O que saía da boca de Paulo? Quais eram suas palavras? Qual era a sua pregação? Sua pregação era de acordo com o mistério guardado em silêncio no coração de Deus. Por isso que é o sentido lá de todo o desígnio de Deus. Porque ele era o proclamador do mistério do Evangelho. Está vendo, irmãos? Que esse Evangelho estava guardado, velado, fechado, mas não está mais. Ele está disponível. Ele começou a ser dispensado na encarnação do Verbo, pré-anunciado no Antigo, na sombra, escondido, oculto, mas revelado na pessoa de Jesus. Irmãos, esse é o tamanho do Evangelho que nós cremos, ou deveríamos crer. Esse é o tamanho da nossa salvação. Se nós não vemos a dimensão do Evangelho, nós reduzimos a salvação a algo tão pequeno. E ficamos aí pensando na era vindoura. E não conseguimos viver para a glória de Deus no presente século. Por breve tempo, até aquele dia. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra os nossos olhos. Vamos orar. Senhor, a Ti, mais uma vez, confiamos na Tua palavra lida, falada, meditada. Entregamos ao Teu Espírito, para que assim leve essa palavra para dentro dos nossos corações. Cativa-nos, ó Senhor, para Ti mesmo. Cativa o nosso coração, nossas afeições, nossos sentimentos, ó Senhor,
cativa-nos, leva-nos cativo a Ti, para que então sejamos a expressão de Ti mesmo para a Tua glória. É em Teu nome que mais uma vez nós Te suplicamos e oramos. Faz isso pela Tua fidelidade, porque estamos convictos, ó Senhor, que esta é a Tua vontade. Então realiza na Tua igreja nesses dias aquilo que Tu queres. É em Teu nome que nós oramos mais uma vez. Amém.